Muito boa tarde, bem-vindo à nossa emissão especial. Desde logo, a questão que se coloca assim é qual é a expectativa na Europa, dos europeus, quanto a este momento que a América está a viver. A Europa que está, de uma forma muito clara, entre aspas, amarrada aos Estados Unidos da América. Como é que estão a olhar para estas eleições e qual é o desejo do cidadão europeu quanto àquele que venha a ser o próximo inquilino da Casa Branca? Boa noite, Temo. Boa noite aos amigos do painel. Vejo aí o Osvaldo, o Jeff dos Santos, o grande Wellington, que também está aí nos estúdios convosco. E também esteve na linha o colega Figueira. Ou seja, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Olha, do ponto de vista da sensação, das expectativas dos europeus, é difícil de prever porque, enfim, como pode imaginar, não temos dados estatísticos, dados quantitativos para dizer exatamente o que é que os europeus preferem em relação a estas eleições. Isto, europeus enquanto cidadãos comuns, não é? Que, regra geral, dessas eleições pouco ou nada tem a dizer, porque é uma eleição dirigida aos cidadãos dos Estados Unidos para elegerem os seus representantes, quer na Casa Branca, quer também no Congresso. Mas, em relação ao estabelecimento europeu, isto é, em relação aos parlamentares europeus, alguns que foram entrevistados, eles parecem ter uma expectativa de que, nesta eleição, e a função também do que foi o primeiro mandato de Donald Trump, nesta eleição, Donald Trump eventualmente não vença, porque se vencer, como se sabe, pode criar alguns transtornos, diga-se, do ponto de vista das relações económicas entre os dois Estados, porque no mandato que teve em 2016 a 2020, levou a cabo uma guerra comercial com os europeus e também estão apreensivos em relação a qual poderá ser a política dos Estados Unidos para com a Ucrânia. Se a União Europeia não mudou a sua política até agora, em relação ao apoio ao governo ucraniano, não espera que isto mude com a chegada do presidente Trump e, de consequência, a certeza tem que se vence Kamala Harris, este apoio se poderá manter e, de consequência, ter boas relações com Kamala Harris. Ou seja, do ponto de vista do estabelecimento político, económico, europeu, parece haver uma espécie de inclinação para que vença Kamala Harris e muito menos em relação a Donald Trump. Mas também é importante distinguir aqui as águas, porque o Estados Unidos europeu depois também é dividido do ponto de vista dos alinhamentos ideológicos, né? Os partidos de direita, basta ver o partido do presidente, do primeiro-ministro da Hungria, ou basta ver mesmo até os partidos de coligação em certos países europeus que são de direita, naturalmente prefeririam que o presidente Trump vencesse por uma questão de camaradagem ideológica, aproximação dos seus ideais e menos o candidato Kamala Harris. E já que, do ponto de vista dos partidos de esquerda, pouco nada dizem, quando entrevistados preferem não dar palpites ou argumentos que ela poderá vencer ou não. Ou seja, do ponto de vista deste alinhamento ideológico dos partidos conservadores europeus, eventualmente prefeririam que ganhasse Trump e não Kamala Harris, que é, diga-se também, ela, nos últimos tempos, mesmo se vem de uma história dos partidos, de um partido tendencialmente de esquerda, passou para o centro, quase para centro-direita. Basta ver esta componente, por exemplo, de maior controle à imigração, quase que se aproximou nas posições de Trump. Também a questão, por exemplo, do fracking do gás em Pensilvânia, também foi acusada de ter mudado de posição para estar muito alinhada com a posição de Trump. Ela fez alguma viragem estratégica, eleitoralista, para se aproximar aos eleitores de Trump, o que faz dela também uma candidata não totalmente progressista, de esquerda radical, como Trump gosta de chamá-la, para ser uma candidata quase de centro-esquerda, ou se não mesmo centro-direita, em relação a certas matérias. E aqui os partidos de esquerda, muitas vezes, sobretudo os partidos dos verdes,
esta questão do fracking, por exemplo, é intolerável, porque isto, segundo eles, aumenta, contribui para o aumento do aquecimento global, mas a viragem de Kamala Harris é estratégica, porque nessa altura, os Estados Unidos, como podem saber, é o principal fornecedor de gás liquefeito para a Europa, depois de ter fechado as torneiras com a explosão de gasoduto 1 e gasoduto 2 no mar Báltico, que ligava o gás da Rússia para a Alemanha. Então, essa posição é importante porque em Pensilvânia existe, além de ser um swing state, que, como disse antes o Osvaldo, vai dar para o colégio dos eleitores 19 eleitores, é também um dos estados que maior contribui para o gás liquefeito exportado para o espaço europeu. E essa viragem poderá contribuir para que os eleitores de Pensilvânia possam dar-lhe alguma aceitação para poder ser a presidente dos Estados Unidos. E, do outro lado, do campo dos verdes, aqui isto é intolerável, porque pode contribuir para o aquecimento global. E o curioso foi ver ontem uma mensagem de Bernie Sanders, que, enfim, apelando ao voto à sua camarada do Partido dos Democratas, ele é independente, como se sabe, ter dito que o Trump é contrário às medidas do aquecimento global, mas ele deixou de sinalizar essa componente. Aliás, a candidata democrata também para o favorecimento de fracking em Pensilvânia e outros estados dos Estados Unidos que fazem essa produção quase artificial do gás natural. Enfim, o clima é este, depois também essa eleição, do ponto de vista da participação, dos desejos dos europeus, acontece num dia em que há um jogo da Champions League, não é? Como sabe, o futebol aqui é quase uma religião e seguramente os cidadãos comuns do espaço europeu estão atentos ao jogo desta noite entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Obrigado, Issau, por esta abordagem inicial, mas uma outra questão fica por responder. Issau, o cidadão comum europeu, os adultos sobretudo e jovens, estão hoje na euforia do futebol, dia de jogo de Champions League, que tal como disse no final da sua abordagem, mas, por exemplo, em Itália, onde te encontras, estás em Lásio, a própria primeira-ministra Giorgia Meloni foi durante muito tempo descrita como uma militante de extrema-direita e que, desde que assumiu o governo, vai mostrando alguma maleabilidade, pelo que foi descrita como uma adepta de Donald Trump. Qual é a posição, embora os governos tendam a posicionar-se de forma neutra e respeitando o princípio da não ingerência nos assuntos de outros países, qual é a tendência do atual governo italiano para com o próximo governo norte-americano? Há uma ligeira inclinação para Trump ou mais para Harris? Pronto, até agora foi para Biden, não é? Não houve qualquer separação entre as posições atlantistas do governo atual italiano para com as posições atlantistas da região dos Estados Unidos e também do posicionamento italiano na Aliança Europeia e na Aliança da NATO, que eram essas algumas das críticas que faziam enquanto estiveram na oposição. Como se sabe, em qualquer democracia funcional, os candidatos, quando estão na oposição, têm um discurso, que é o chamado discurso de poesia. Mas quando chegam na governação, usam a prosa, não é? Governam com a prosa e, por consequência, mudam completamente a maneira como diziam as coisas antes e como as encaram quando estão no poder. E isso que acontece, não só na Itália, como também em muitas outras democracias europeias, que os candidatos, quando estão na oposição, criticam o euro, criticam, enfim, gastos excessivos à defesa, criticam a NATO. Sabe-se muito bem que no passado, incluindo o presidente francês, terá dito que a NATO estava em quase moribunda, mas depois, quando chegam no poder, acabam por mudar o discurso, porque também o poder depois tem as suas dinâmicas muito concretas, não é? Existem estruturas bem delineadas, composições bem construídas,
e mudar isto através de uma normal governação não pode funcionar. A única forma de mudar o estado de fazer as coisas no espaço europeu é através da revolução. E esses partidos não são partidos revolucionários, são partidos, sim, em alguns casos, antissistêmicos, mas estão completamente ligados aos interesses institucionais dos Estados onde eles participam. E, nesses casos, é difícil mudar o curso das relações. Imaginemos qual poderia ser a posição do conflito russo-ucraniano. Os partidos de esquerda em todo o espaço europeu votaram a favor do apoio ajuda militar à Ucrânia. Nenhum deles se opôs, salvo alguns intelectuais burgueses de esquerda que se opuseram, mas que não têm o poder de decidir e impedir que isto aconteça. Então, tem essas dinâmicas todas. Em relação ao governo em causa, é um governo composto por 3 partidos de centro-esquerda e até quase esquerda radical, e apenas um dos líderes deste partido é que, de forma clara, vai dizendo que espera que Trump vença. Mas a primeira-ministra, por questão de funções, não pôde dizer isso porque depois estaria a ir contra, imaginemos, uma relação de cordialidade com o presidente Biden, porque nessa altura o presidente Biden ainda é presidente dos Estados Unidos, né? Imagina, até ontem estiveram lado a lado em várias conferências internacionais e de repente diz que apoia o candidato oponente. E também para evitar ingerências internas num assunto eleitoral que diz respeito só aos Estados Unidos.